Voltamos com o Band Mulher. Comigo já está aqui a Stephanie Mainardi Ceuelin, nossa dermatologista. Hoje o assunto dela, gente, aliás, é um assunto de muito tempo, que pega muito, né? Tem polêmica, que é o famoso PMMA. Essa semana, recentemente, a influenciadora e coaching, a Mayra Cardi, relatou nas redes sociais que vai ter que tirar o que ela tinha realmente feito, né, de material aqui, usou o PMMA para, aqui, né, malares, enfim, e bigode chinês. Isso ela fez em toda a lateral do rosto, né? Enfim, e ela, então, relatou que ela vai ter que tirar. O que aconteceu exatamente? Quer dizer, há uma reação a esse produto? Em primeiro lugar, o que é esse produto? O PMMA é o polimetilmetacrilato. Ele é um preenchedor que ele é definitivo, que a gente chama, porque ele não é absorvido pelo nosso organismo como... Ele é um material plástico, né? Inclusive. Ele é um material plástico. Ele não é absorvido pelo nosso organismo como ácido hialurônico, por exemplo, que está presente na nossa pele, nas nossas células e que a gente absorve. Ele é, então, definitivo. Ele se entrelaça aos tecidos e é impossível ele ser removido da mesma forma que o ácido hialurônico, que a gente aplica uma enzima que dissolve o ácido hialurônico e o organismo reabsorve. Então ele não sai assim. Ele é só removido cirurgicamente. Então pode, sim, complicar ao longo do tempo. Tá, mas esse material, essa substância é permitida pela Anvisa, que eu saiba, parece que em pouquíssimos casos, né? Mas os médicos podem aplicar o PMMA? Na verdade, o PMMA é uma substância muito antiga. Antigamente, naquele boom que teve de AIDS, né, de HIV, as pessoas ficavam muito emagrecidas, tinham muita perda de volume facial. Então, ele foi permitido para o uso de revolumização, que a gente chama de devolver volume da face dessas pessoas tão emagrecidas e com esses problemas de saúde. Porém, ele foi sendo usado também por pessoas que não têm esse tipo de problema para preenchimento mesmo, estrutural, malar medial, malar lateral, sulcos, como a gente usa o ácido hialurônico hoje. A diferença é que ele é muito mais barato do que o ácido hialurônico, ele é usado em grandes quantidades e antigamente se vendia como, faz uma vez na vida e não precisa fazer mais. Só que o problema é que ele começou a dar complicações depois de 10, 15 anos de aplicação, então não é uma complicação imediata. Pode sim ocorrer complicações imediatas, mas a maior parte das complicações do PMMA é tardio, porque ele forma um biofilme que a gente chama bactérias, ficam alojadas em volta desse produto, então com o passar do tempo pode começar a dar abscessos, supurações, então pode ter essas complicações inflamatórias. Às vezes a pessoa pode desenvolver uma doença autoimune e aí passar a atacar aquele produto como se fosse um corpo estranho, então dá reações inflamatórias, supurações. Então, e a pessoa que fez, por exemplo, que está nos assistindo, como é que ela sabe que tem algum problema com esse produto e ela precisa procurar um médico? Porque vai ter sintomas. Tá? Se começar a complicar, vai ter sintomas, vai começar a dar um edema tardio persistente, que é quando a pessoa fica inchada, e mesmo com o uso de antialérgicos, corticoides, esse inchaço não diminui. Vai começar a dar reações inflamatórias, parecido com abscessos, furúnculos, reações inflamatórias no local. O local pode começar a ficar quente, avermelhado, dolorido, e aí é preciso usar muitas vezes um antibiótico, e em casos mais graves, remover cirurgicamente. Só que a gente tem que ter a ideia de que ao remover cirurgicamente vai sair tecido sadio junto, porque ele está entrelaçado aos tecidos, né? Então, assim, foi usado por muito tempo e ainda é usado para preenchimento glúteo, por exemplo. Eu já tive pacientes que tiveram que remover, além das cicatrizes, para remover essas nodulações e esse produto, vai ser perdido ali gordura, que faz parte do componente estrutural do glúteo, vai ser perdido fibra muscular, porque ele está muitas vezes entremeado a musculatura. Dizem que estão pensando como é que vão fazer essa remoção, né? E por isso que a gente não recomenda. Uma coisa que pergunta assim, o que tu nunca faria? Eu nunca faria o uso de PMMA em mim. Porque eu sou jovem, eu tenho uma vida longa, eu não sei se em algum momento eu vou desenvolver uma doença autoimune ou não. Eu não sei se eu vou ter uma infecção dentária que pode contaminar esse PMMA e fazer com que ele entre num processo infeccioso, né? É uma coisa. E outra, a gente aplica numa paciente hoje, no malar medial, mas com a flacidez, com o passar dos anos,
tudo vai caindo e esse produto não vai se deslocar? Pois é. Na maioria das vezes se desloca e é o que deixa as pessoas, às vezes, elas vão envelhecendo, em vez de ficarem mais belas, elas vão ficando estranhas, né? Gera aquele estranhamento. E esse PMMA, acredito eu que seja um pouco mais barato, às vezes, em alguns lugares, e talvez as pessoas procurem por isso. Eu acho que é mais barato para o profissional que faz do que para o paciente que paga. Porque ele é vendido para o paciente como algo que vai fazer uma vez na vida e que não precisa fazer mais. Então é valorizado, inclusive. Mas para o profissional que paga o produto, ele é muito, mas olha, muito mais barato do que um ácido hialurônico. Então o lucro do profissional que faz o PMMA é muito maior do que o profissional que trabalha só com produtos como os bioestimuladores, como o ácido hialurônico. Então, a gente não recomenda o uso. E tem que ter o cuidado, isso é uma coisa que eu acho importante falar, já peguei pacientes com complicações, porque nos locais onde tu tem o PMMA aplicado, tu não deve fazer a aplicação de outros produtos, do ácido hialurônico, dos bioestimuladores. A gente tem que preservar esses locais. Por quê? Porque como faz esses biofilmes que a gente chama, que são bactérias que ficam lá quietinhas, em fase de latência, se tu mexe ali, coloca agulha, coloca outro produto, faz o organismo reagir novamente a um novo produto, tu pode fazer com que a complicação venha. Gente, não dá para investir, tá, gente? Por favor, esqueçam o PMMA. Obrigada, viu, Stephanie, por essa informação aí bem importante.